Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 4.7, exercício número 20. Vamos ao enunciado. Encontre o ponto sobre a curva y igual a raiz quadrada de x, que está mais próximo do ponto 3 e 0. Bom, então queremos achar aí o ponto mais próximo do ponto 3 e 0, só que esse ponto está em cima dessa curva. Então vamos colocar aqui primeiramente um ponto qualquer P seria dado por x e y. Ok. Esse ponto x e y agora vai ficar em função de uma variável só. Por quê? Porque y é igual a raiz de x, porque ele quer o ponto sobre essa curva. Então o ponto fica x e no lugar onde é o y, eu vou colocar que é raiz de x. E aí eu vou pegar e vou criar o outro ponto, que seria um ponto Q, que é o ponto solicitado, que é o ponto 3 e 0. Agora, se a gente quiser trabalhar com o conceito de vetor para visualizar melhor, a gente tem um ponto P e a gente tem um ponto Q. Se a gente criar um vetor entre eles, a gente tem um vetor que é chamado de PQ. O que é um vetor PQ? É Q menos P. Se a gente criar esse vetor, então, PQ, a gente teria aí Q menos P. Então, Q é 3 e 0 menos P, que é x raiz de x. Então, a gente teria que o vetor PQ vai ter coordenadas 3 menos x na coordenada x e 0 menos raiz de x, menos raiz de x. Então, esse é o vetor PQ. Como eu quero a menor distância entre o ponto Q, que eu chamei aqui a curva, eu vou fazer aí o módulo, a distância ao quadrado. Como eu tiro a distância, né? A distância é o módulo. A distância, né? Vou colocar aqui, ó. A distância adesão, aí seria tirar o módulo do vetor PQ. Só que de vez de trabalhar com a distância, vou trabalhar com a distância ao quadrado para facilitar. Por que é o módulo ao quadrado? É as coordenadas ao quadrado, né? Seria dentro da raiz, então é 3 menos x quadrado mais menos raiz de x quadrado. Se eu quisesse trabalhar com a distância, seria a raiz quadrada disso tudo. Mas como eu quero otimizar, fica melhor trabalhar com a equação de módulo ao quadrado. Aí, então a gente simplifica o módulo ao quadrado como sendo dzinho. Então a equação que eu quero aí otimizar é o quadrado do primeiro aqui, 9. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, negativo. Então fica menos 6x mais o segundo ao quadrado, mais x quadrado. Aqui, menos raiz de x ao quadrado fica mais x. Então, tenho que dzinho, né? Não significa distância. A distância é d ao quadrado. A gente vai ter que vai ser x quadrado menos 5x mais 9, né? 5. Menos 6 com mais 1 aqui fica menos 5. Aí agora dessa equação, que ficou em função de uma variável só, a gente deriva d'. D' é igual, derivada de x quadrado fica 2x, derivada de menos 5x, fica menos 5, derivada de 9, 0. Dessa primeira derivada, a gente iguala a 0. Por quê? Porque já temos a função que queremos otimizar, né? Aqui igualou a 0, a gente vai achar que x é igual a 5 sobre 2. É um ponto crítico. Ah, mas esse ponto é o mais próximo? O mais próximo significa de mínimo, né? Então a gente faz a segunda derivada para provar. A segunda derivada dá 2, né? E a derivada de menos 5, 0. Como é maior que 0, portanto, confirma-se que é ponto de mínimo, tá? Para qualquer valor de x. O único x encontrado é esse. Então, a partir desse x aqui, a gente acha quem é o y. O y é igual a raiz de x, ou seja, de 5,5. Então, o ponto P que eu procuro é
5 sobre 2 e raiz de 5 sobre 2. Se quem tiver curiosidade, o que seria a interpretação disso daí? Aqui a gente faz o y, aqui a gente faz o x, né, o gráfico, e y igual a raiz de x, é o gráfico da raiz. Parte de 0 e 0, né, a raiz de 0 é 0. Se a gente pegar aqui 1, a raiz de 1 é 1. Se a gente pegar o 4, a raiz de 4 dá 2. Tá bom, só esse termo. Então é um gráfico que passa assim. Isso aqui é y, raiz de x. Aí a gente pega e marca o ponto 3 e 0. 3 para o x, 0 para o y. Aqui, ó. Ali está o ponto 3 e 0. Qual que é o ponto, a menor distância entre um ponto e uma curva? É em linha reta, onde forma 90 graus. Então seria aqui, ó, 90 graus, tá? Esse aqui é o ponto que eu chamei de Q. Esse ponto aqui que está em cima da curva é o que eu chamei de P, né? Que tinha uma coordenada x e y. E eu descobri que aqui, ó, para o x vale 5 sobre 2 e para o y vale raiz de 5 sobre 2. Esse é o ponto que está mais próximo do ponto 3 e 0. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!